Bom, pessoal, continuando aí com o tema cumulação de pedidos na petição inicial. Vai existir cumulação de pedidos quando eu faço 2 ou mais pedidos na petição inicial, esperando, que os mesmos sejam acolhidos. A doutrina ela divide em cumulação própria e cumulação de pedidos imprópria. Na cumulação própria, existe a possibilidade de eu fazer 2 ou mais pedidos e todos serem acolhidos simultaneamente. Na cumulação imprópria, eu faço 2 ou mais pedidos, mas não há possibilidade desses 2 ou mais pedidos serem acolhidos simultaneamente. Eu enquanto autor, sei que eu estou fazendo 2 ou mais pedidos, mas eu sei que somente um deles pode ser acolhido. Então, na cumulação própria, ela se subdivide em cumulação própria simples, certo? E cumulação própria sucessiva. Tá? Na cumulação própria simples, os pedidos são independentes. O acolhimento de um não depende do acolhimento do outro. Então eu posso, por exemplo, cumular pedidos de danos materiais e danos morais na mesma petição, sendo que os dois podem ser acolhidos simultaneamente, podem ser negados simultaneamente, pode ser acolhido somente o pedido de dano material ou somente o pedido de dano moral, ou os dois, Então, essa é chamada cumulação própria de pedidos na modalidade simples. Agora, existe também a cumulação própria na modalidade sucessiva. Na modalidade sucessiva, embora todos os pedidos possam ser acolhidos, mas existe uma certa relação de dependência um com relação ao outro. Então, vejamos. Na acumulação própria sucessiva, pode acontecer de você fazer 2 pedidos, um de investigação de paternidade e o outro de alimentos, sendo que o acolhimento do pedido de alimentos necessita do acolhimento do pedido de investigação de paternidade. Então, a investigação de paternidade, a procedência desse pedido é uma prejudicial para o acolhimento do segundo pedido, no caso de alimentos. Tá? Então, o acolhimento de um depende do acolhimento de outro. Agora, existem outras situações em que, embora exista essa relação de dependência, na acumulação própria sucessiva, o não acolhimento de um implica numa consequente. Qual é a consequente? A não análise do outro pedido. Tá? Isso se chama de questão, nós chamamos de questão preliminar, relação preliminar. É o que acontece nos pressupostos processuais. A análise do acolhimento, do deferimento da petição inicial, é uma questão preliminar à análise do mérito. Se a minha petição inicial não for deferida, o juiz não entender que ela preenche os requisitos formais, naturalmente, o mérito dela não será sequer analisado. Não é que vai ser rejeitado, mas não será sequer analisado. Então, eu posso fazer 2 ou mais pedidos em cumulação própria simples ou cumulação própria sucessiva, nessas situações. Tá? Nós temos a chamada cumulação imprópria. Por que imprópria? Porque não se trata, propriamente dito, de uma cumulação de pedidos. Porque os pedidos, embora sejam feitos 2 ou mais pedidos, eu não é possível o juiz acolher todos os pedidos. E aí nós temos 2 tipos, Cumulação imprópria subsidiária ou eventual e acumulação imprópria alternativa. Tá? E ela é imprópria exatamente por isso. O autor sabe que não pode ser acolhido todos os pedidos. Na acumulação imprópria subsidiária ou eventual, o autor estabelece uma relação de preferência entre os pedidos. Ele diz: Excelência, eu prefiro que me seja concedido isso, mas caso Vossa Excelência não me conceda, eu quero aquilo. Vossa Excelência, eu quero a nulidade do contrato como um todo. Caso Vossa Excelência entenda que não é o caso de nulidade, solicito que conceda a revisão da cláusula de multa, da cláusula de juros. Com relação à acumulação imprópria alternativa, Excelência, eu quero esse pedido ou esse. Então,
não há uma relação, né? Não há uma relação de preferência estabelecida pelo autor. Excelência, eu quero a construção da casa, ou excelência, eu quero a nulidade do contrato. Então eu faço 2 pedidos e peço que o juiz me conceda um, sem estabelecer qual que eu prefiro. Então eu sei que só um pedido vai ser atendido, mas eu faço 2 ou mais. Tá? Então, por isso, acumulação imprópria. A acumulação imprópria ela é feita quando os pedidos são incompatíveis entre si. Ou seja, não há possibilidade do juiz acolher os pedidos simultaneamente porque um contraria o outro. Então, uma coisa é eu pedir a nulidade do contrato, outra coisa é eu pedir a revisão dele. Nulidade, o contrato vai ficar sem efeito. Se eu peço a revisão, vai haver alguma mudança nas cláusulas, seja de juros, multas ou outras, e o contrato continua produzindo efeitos. Então, na acumulação imprópria, eu utilizo essa técnica quando eu vou fazer pedidos incompatíveis. Porque eu não posso fazer pedidos incompatíveis solicitando que eles sejam acolhidos simultaneamente. Falta coerência no pedido. E minha petição vai ser inepta. O juiz vai ter que me intimar para corrigir. Tá? A acumulação própria de pedidos, que é aquela em que todos os pedidos podem ser acolhidos simultaneamente, ela exige alguns requisitos. Quais são esses requisitos? O primeiro deles, compatibilidade de pedidos. Os pedidos têm que ser compatíveis, um não pode excluir o outro. Tá? Então, pedido de dano moral e dano material, nulidade do contrato e dano material, nulidade do contrato e dano moral, enfim, os pedidos têm que ser compatíveis. Tem que ser possível no plano fático o acolhimento de ambos os pedidos, certo? Um outro requisito, competência. A competência, ou seja, eu faço 2 ou mais pedidos, é necessário que o juiz no qual está tramitando o processo seja competente para analisar todos, senão eu vou ter que separar processos distintos. Eu não posso fazer 2 pedidos na minha petição inicial, sendo que para análise de um pedido, competente é o juiz da Justiça do Trabalho e para o outro o juiz da Justiça Comum. Não, eu tenho que fazer os 2 pedidos, é necessário que o mesmo juiz seja competente para julgar os 2 ou mais pedidos que eu esteja fazendo. Tá? Um outro requisito é a identidade de procedimento. É necessário que os 2 pedidos possam seguir os mesmos procedimentos. Em regra, eu não posso colocar um pedido que segue um procedimento especial e um outro pedido que segue um procedimento comum. Por quê? Porque são incompatíveis, há uma incompatibilidade de procedimento, exceto se pudessem convertido todos para o procedimento comum. Então, existem alguns procedimentos especiais como consignação em pagamento, ação monitória, mandado de segurança. Os pedidos nessas ações, eles buscam atender interesses particulares. Então, nada impede de eu acumular esses pedidos com outros pedidos que podem ser tratados no procedimento comum. Aí eu acumulo todos no procedimento comum. Agora, existem outros pedidos em procedimentos especiais, como ação de inventário, ação de interdição, probidade administrativa, as ações no controle de constitucionalidade. Os pedidos dessas ações visam atender o interesse público. Obrigatoriamente devem seguir aquele rito especial. Então eu não posso acumular esses pedidos com outros pedidos de ações de procedimento comum. Tá? Então nós temos aí 3 requisitos. Tá, ok? Compatibilidade, mesmo juiz competente, tá? E identidade de procedimento. Tá? Não perca o nosso próximo vídeo ainda continuando sobre pedidos.